Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Esta é a 9ª mensagem sobre o tema Reinando em Vida, que é o que o pastor da igreja deseja para todos aqueles que o Espírito de Deus tem trazido até este lugar. Que tu possas reinar em vida com Cristo Jesus, que tu sejas verdadeiramente uma pessoa bem-sucedida, que tudo que tu realizares neste mundo tenha de fato, de verdade, a aprovação de Deus em todos os teus dias, em todos os teus caminhos, para que o mundo saiba que o Deus que nós servimos é o Deus Criador dos céus e da terra, que Ele é o Todo-Poderoso e que não há outro semelhante a Ele. Então a palavra diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus agora. Deus bendito, Deus amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, nós graças te damos, Senhor, porque tu iluminaste os olhos do nosso coração. O Senhor nos fez compreender qual é a nossa verdadeira posição espiritual neste mundo. Hoje esta igreja tem uma consciência de que nós temos que viver nesta terra como cabeça, não como cauda. Que quando nós expressamos na nossa vida natural uma fidelidade, uma obediência, uma honra ao Senhor, então o cumprimento dessas promessas se concretizam na nossa vida espiritual. Fiel no natural, reina no espiritual. Queremos que nesta noite, Senhor Jesus, mais uma vez o teu Santo Espírito, que nós habita para sempre, venha nos fazer entender com maior profundidade ainda este tema, para que cada um dos eleitos do Pai que estão aqui congregados nessa noite possam reinar em vida por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que a tua glória se manifeste, ó Deus, através da vida de cada uma das tuas ovelhinhas, não apenas na vida espiritual, mas também na vida física, também na vida financeira, na vida sentimental, na família, para que o nome do Senhor seja de fato, de verdade, engrandecido. Ó Deus, em nome de Jesus faça isso, porque é o que nós te pedimos, Senhor, e que todo o povo que crê diga amém e amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, esta é a 9ª mensagem que o pastor da igreja traz para o altar, traz para o púlpito, sobre o tema Reinando em Vida. Eu considero esta mensagem uma das mais importantes que o Espírito Santo fez chegar até o nosso conhecimento, porque você não pode glorificar o nome de Deus, você não pode glorificar o nome de Jesus através da tua vida, se você não reinar em vida por meio de Jesus Cristo. É muito difícil nós encontrarmos hoje no mundo, e quando eu falo no mundo, eu estou me referindo ao mundo espiritual, pessoas que possam mostrar e provar que elas estão de fato e de verdade reinando em vida, que elas estão vivendo como cabeça e não como cauda.
Nós temos visto que uma grande maioria do povo de Deus, uma grande maioria dos eleitos do Senhor, aqueles que ainda não conhecem a revelação da graça de Deus, aqueles que estão vivendo ainda debaixo de uma palavra de condenação, debaixo da palavra da lei, eles não conseguem reinar em vida. Eles vivem uma vida muito aquém daquilo que a Bíblia diz que é seu direito. A minha Bíblia diz, e a tua também diz, que Deus nos predestinou em amor para que nós sejamos neste mundo mais do que vencedores. O objetivo de Deus, o desejo de Deus é que tu vivas como um vencedor, é que tu possas viver como o rei sobre esta terra, é que tu possas dominar e sujeitar, é que tu possas viver como um filho de Deus de fato e de direito, de fato e de verdade. Pastor Carlos Magno, qual é a razão porque uma grande parte, uma grande maioria do povo de Deus não reina em vida? A resposta está aqui, exatamente aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz que os que recebem a abundância da graça, diga a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão após a morte. Ah, não é após a morte? Não, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, para que eu possa reinar em vida, para que eu possa viver uma vida vitoriosa, o que é necessário? Que eu possa receber a abundância da lei de Moisés. Ah, não é a abundância da lei de Moisés, não, a abundância da graça e o dom da justiça. Quando é que eu recebo a abundância da graça? Quando eu ouço essas verdades que Jesus Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo, para que ele as tornasse conhecida à igreja, e eu as coloco em prática no dia a dia da minha vida. Quando eu ouço e pratico as verdades de Deus, eu estou recebendo a abundância da graça, o dom da justiça, e não pode haver outro resultado a não ser reinar em vida por meio de Jesus. E é exatamente o que tem faltado à maioria do povo de Deus. Nesta dispensação da graça de Deus, meus irmãos amados, o justo, ele é libertado, ele é colocado sobre o muito, quando ele tem conhecimento de Deus e quando ele pratica aquilo que o Espírito Santo lhe tem feito conhecer. Pastor Carlos Magno, quer dizer que a única possibilidade de eu reinar em vida é receber a abundância da graça? Exatamente, é o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. E nós temos o hábito na nossa igreja de dizer: se está na Bíblia, eu creio. Você sabe que eu estive meditando nesses últimos dias sobre esses estudos, sobre essas coisas maravilhosas que o Espírito nos tem feito conhecer. E eu estava meditando sobre a importância da igreja em graça na vida dos filhos de Deus. Veja como é importante uma igreja que prega a graça de Deus, porque quando a palavra da graça é pregada, irmãos, o Espírito Santo, através da palavra, ele começa a te ensinar a viver, a ser um verdadeiro filho de Deus. E quando você começa a ser um verdadeiro filho de Deus, você começa a reinar em vida. Você começa a ser uma pessoa bem-sucedida, você começa a ver a glória de Deus se manifestando em todos os aspectos da tua vida, na tua vida financeira, na tua saúde, se manifestando no teu trabalho, na tua vida profissional. Tudo aquilo que você põe as mãos, você é bem-sucedido. Deus está sempre se manifestando de uma forma sobrenatural na nossa vida. Irmãos, eu creio na manifestação sobrenatural de Deus. Nós falamos alguns cultos atrás sobre Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, era o mais moço dos filhos de Jessé. Davi, a única coisa que ele fazia era cuidar de algumas ovelhinhas lá no pasto. Mas como Davi, desde jovem, era um rapaz temente a Deus, fiel a Deus no natural, era um homem obediente aos pais, era um homem que zelava pela sua vida espiritual, qual foi o resultado? Deus pegou aquele jovem pastor de ovelhas e o colocou sobre rei de toda a nação de Israel. Deus pode fazer o mesmo contigo, no teu trabalho,
Deus pode pegar você que hoje talvez tenha um cargo muito simples na tua empresa, na tua indústria, e amanhã te tornar o presidente daquela empresa. Talvez você seja a pessoa mais insignificante da tua família. Talvez ninguém te veja como uma pessoa especial. Deus te vê como pessoa especial. Se você for fiel a esse Deus, Deus sem dúvida nenhuma vai te colocar sobre o mundo. E o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. Então é a igreja, irmão, que mostra para os eleitos de Deus os caminhos, as direções certas. É a igreja que dá condições para que você possa se realizar na tua vida, para que você não viva uma vida de frustrações. É a igreja que te prepara para que tu possas viver como verdadeiro filho do Deus Altíssimo. É ela que te dá capacidade para que tu possas reinar em vida por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Exatamente porque o mundo inteiro jaz no maligno, é que nós vemos aí a sociedade que nós vivemos, ela está toda fragmentada, toda partida, toda dividida nos seus valores morais e espirituais. Então você não pode nunca esperar da sociedade nenhuma direção, nenhum caminho, nenhuma virtude. A igreja é que tem o dever, a igreja que tem a responsabilidade de mostrar a você o verdadeiro caminho, de mostrar a você a verdadeira direção. A igreja que tem a responsabilidade de dar condições para que tu possas viver uma vida realizada, para que tu não vivas debaixo de frustrações, para que tu vivas verdadeiramente como filho do Deus eterno. Então, quando o pastor da igreja ocupa o púlpito da igreja, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de, através das mensagens, através do seu próprio testemunho, através das coisas que Deus vai operando no ministério, de estimular a tua vida. Eu sou um estimulador, eu tenho que te estimular, eu tenho que provocar estímulos para que tu possas ter ânimo para conquistar aquilo que já é teu direito. Todavia, meus irmãos amados, a nossa vida não depende só de estímulos, não basta apenas estímulos, nós precisamos também de motivação. E esta motivação, quem proporciona na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando ele age no íntimo de um homem, no íntimo de uma mulher, ele provoca uma motivação toda especial. Eu posso te estimular com a palavra, mas eu não posso te motivar interiormente. Eu posso motivar o teu exterior, mas eu não tenho condições de mexer com o teu íntimo. Eu posso te estimular exteriormente, eu prego a palavra, eu te ensino, eu mostro o caminho, eu te dou direções, eu trago mensagens que trazem aquela motivação especial. Todavia, só quem pode trabalhar o teu interior, só quem pode provocar uma motivação especial dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos motiva a colocar os nossos talentos, as nossas habilidades à disposição do Pai. Não é o pastor da igreja. Eu posso te motivar, eu posso te estimular, mas se o Espírito Santo não trabalhar no teu íntimo, no teu espírito, olha, não vai acontecer nada na tua vida, não vai acontecer nada de sobrenatural. Então eu quero nesta noite de quarta-feira te dar mais estímulos para que a tua vida seja uma vida harmoniosa, para que tu tenhas uma harmonia na tua vida. Porque eu quero te dizer uma coisa, abençoado de Deus: para que você reine em vida, é fundamental que tu tenhas harmonia na tua vida. Pastor, mas ter harmonia em que sentido? Irmãos, nós não somos pessoas divididas, fragmentadas. Nós somos um todo, e esse todo nosso é composto de corpo, de alma e de espírito. Diga: corpo, alma e espírito. Então, se eu tenho corpo, alma e espírito,
Eu só vou reinar em vida se essas três partes do meu todo estiverem perfeitamente harmonizadas. Se não houver uma harmonia, é impossível que você possa reinar em vida. Você vê, por exemplo, o meu corpo. O meu corpo se manifesta através de 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Quer dizer, isto é o meu corpo. É o meu corpo que pode tocar, é o meu corpo que pode falar, é o meu corpo que pode ouvir, é o meu corpo que sente gosto, sente paladar. Mas você sabe que dentro de cada um de nós existe uma área da nossa vida, do nosso interior, que nós chamamos de alma. E é exatamente nesta área que nós chamamos de alma onde estão os nossos pensamentos. É onde está o nosso ser existencial. Por exemplo, quando eu digo eu amo, o meu corpo falou eu amo, mas esse sentimento, irmãos, ele vem de dentro da minha alma, está dentro da minha alma. Então, se o meu corpo se manifesta pelos seus sentidos, a minha alma se manifesta pelas suas emoções, ela se manifesta pelos seus desejos, ela se manifesta pelos seus sentimentos. E nós temos uma terceira área que é o espírito, que é aquela área invisível da nossa vida, mas que é exatamente ela que pode ter uma comunhão perfeita com Deus. Então, enquanto você não tem uma harmonia perfeita entre o corpo, a alma e o espírito, você será sempre uma pessoa dividida. Nós vamos entender nesta noite, irmão, que uma pessoa que reina em vida é uma pessoa que tem harmonia entre corpo, alma e o seu espírito. Porque de que adianta você ser uma pessoa que tem sempre um sorriso nos lábios se a tua alma estiver sofrendo? Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? O rosto semblante de felicidade, mas é apenas uma fachada, é apenas uma aparência. Às vezes o rosto está sorrindo, mas a alma está chorando. Então há uma desarmonia entre o corpo e a alma. Você está compreendendo o que eu estou querendo te mostrar com isso? O que adianta você dizer, não, eu tenho sentimentos muito bons na minha vida, se o teu espírito não tem a certeza da tua salvação? São essas três áreas que têm que estar em harmonia. Então, a igreja que prega a graça de Deus, ela é extremamente importante para a vida dos filhos de Deus, porque só a mensagem da graça de Deus pode criar harmonia na tua vida. Nós temos recebido na nossa igreja pessoas que chegam aqui com a vida toda desajustada, tudo desencontrado, tudo fora de sintonia. É como aquele rádio que você tenta sintonizar uma estação e ela fica pegando 2 estações ao mesmo tempo. Coisa muito ruim, causa um incômodo aos nossos ouvidos. Tem pessoas que chegam aqui com a vida exatamente assim. Mas a palavra da graça de Deus, quando começa a trabalhar no íntimo dessas pessoas, começa a ajustar tudo, e daqui a pouco a pessoa diz: estou em perfeita vitória em Cristo Jesus. Olha, veja por favor o que disse o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra. Fui falar em rádio que não está sintonizado, eu acho que alguém escutou aí. Bem, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, aqui está a grande obra da graça de Deus. A graça de Deus faz com que o teu espírito, com que o teu corpo e a tua alma sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis. A palavra da lei não consegue fazer isto, porque a lei, ela atinge apenas o exterior do homem, ela atinge apenas o corpo.
não corta cabelo, não pinta unha, não pode ver televisão, fica de joelho, sobe o monte, desce o monte, faz jejum. Ela trabalha apenas a carne. Mas a palavra da graça de Deus, e a Bíblia diz o quê? Que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e que ela penetra até o ponto de separar o quê? Juntas e medulas. Ela separa juntas e medulas. Então a palavra de Deus penetra, ela corta, ela separa juntas, ela separa medulas. Ela vai no íntimo do homem, ela vai no íntimo de cada ser. Ela trabalha na tua alma, ela trabalha no teu espírito, e ela cria uma harmonia perfeita na tua vida. Você passa a ser uma pessoa equilibrada, ajustada, você passa a ter paz, você passa a ter confiança, você passa a ser uma pessoa que entra no descanso de Deus. Você consegue ter a capacidade de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes as pessoas chegam à igreja, irmão, cheias de traumas, cheias de dores existenciais muito grandes. Uma pessoa assim, ela nunca vai conseguir se sentir reinando em vida, a não ser que Deus, através da palavra da graça, corte, vá lá dentro do íntimo daquela pessoa e comece a operar esta harmonia. Então olha, você pode fazer quantos jejuns você quiser, você pode subir quantos montes você desejar, você pode ficar de joelho quantas horas você queira, pode lamber o pó da terra, nada disso vai transformar a tua vida, nada disso vai harmonizar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Agora, uma pessoa que reina em vida, uma pessoa que recebe a abundância da graça, uma pessoa que começa a crer naquilo que Deus diz que ela é, ela começa a ter uma harmonia entre o corpo, entre a alma e o espírito. E aquela pessoa, quando ela diz eu sou feliz, eu estou feliz, lá dentro a sua alma se sente verdadeiramente feliz. Esta é a pessoa que reina em vida. Paulo diz, nós não podemos viver como se estivéssemos dando soco no ar. O que é que ele quer dizer? Não basta você ficar por aí, aleluia, 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 e aí quando chega em casa diz, eu sou mesmo um fracassado, o diabo me deu uma rasteira. Isso é dar soco no ar, isso é inútil. Então irmãos, eu creio que Deus harmoniza o homem por inteiro. Você crê nisso? Às vezes as pessoas olham e dizem, mas é muito interessante, na igreja do irmão as pessoas têm um semblante diferente. Esse irmão que é engenheiro de som, estava vindo há pouco aqui mexendo, ele disse, pastor Carlos Magno, quando nós entramos aqui, a gente percebe que tem uma coisa diferente no ar. Eu converso com as pessoas, eu falo com os diáconos, eu falo com algum funcionário da igreja, eu falo com algum membro da igreja, e eu sinto, irmão, que há uma coisa diferente. Você sabe por que isso, irmão? Porque harmonia não quer dizer calma, harmonia não quer dizer tranquilidade, harmonia quer dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, e que aqueles conflitos que nós tínhamos no nosso passado a respeito de Deus desaparecem por inteiro. É aí então que vem a paz com Deus. Como é bom você ter paz com Deus. Então veja que a palavra diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga para o irmão do lado, que Deus te santifique em tudo. Deus te santifique em tudo. No texto grego original, esta expressão em tudo é holos teles. Holos teles, isto é, vos santifique por inteiro, ou seja, completamente, o homem inteiro, o homem no seu todo. Ou seja, quando Deus trabalha, irmão, Deus não trabalha apenas no visual, Deus não trabalha apenas na tua carne, Deus não trabalha apenas no cabelo, nas unhas, na roupa. Deus trabalha holos tele, Ele trabalha no homem por inteiro. Ele vai até as juntas, Ele vai até as medulas, Ele vai no íntimo do teu espírito. É quando acontece o milagre do novo nascimento, é quando o Espírito de Deus te faz uma pessoa verdadeiramente regenerada. Porque nós não somos apenas, irmãos, espírito,
Nós não somos apenas alma. Nós não podemos dizer que somos apenas um corpo. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós somos corpo, alma e espírito. Por isso que Deus trata do homem no seu todo. Por isso que ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. Olha, você pode ter chegado esta noite a esta igreja com os teus pensamentos confusos, com os teus sentimentos em conflitos, talvez com um vazio existencial muito grande. A palavra da graça de Deus pode fazer você sair daqui hoje uma nova criatura. Ela vai harmonizar a tua vida por inteiro. Então você tem que dizer: eu sou feliz, e sentir esta sensação de felicidade dentro de você, meu irmão. Não pode ser uma coisa hipócrita, não pode ser uma coisa da boca para fora. De que adianta você dizer: eu sou mais do que vencedor, e lá no teu íntimo você se sentir uma pessoa derrotada, você se sentir uma pessoa extremamente complexada? Não adianta isso. Isso não tem razão, isso não tem sentido. Então, meus irmãos amados, povo abençoado do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar pela palavra da graça, ela faz cristãos íntegros e irrepreensíveis. O que é um cristão íntegro e irrepreensível? Por exemplo, é aquela pessoa que vive a sua vida sem nenhum sentimento de culpa. Você sabe que essa é uma das áreas que o inimigo mais usa para prejudicar o povo de Deus. Sentimento de culpa é onde ele mais ataca. Ele cria complexo, ele traz palavras de acusação, ele acusa você em relação ao teu passado. Ele diz: não, você fez, você disse, você falou. Ele está sempre trazendo um sentimento de culpa em relação ao passado, quando a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Olha, diga para o teu irmão do lado: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E diga mais para ele: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Olha, as coisas velhas passaram. É isso mesmo, irmão. Show, 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 coisa velha. Pastor, quando é que eu posso dizer que tudo se fez novo? Quando o Espírito Santo de Deus te santifica em tudo. Olha, meus irmãos, o homem de Deus ou a mulher de Deus que tem a sua vida em harmonia, que consegue viver esta harmonia do corpo, da alma e do espírito, ela é sempre uma pessoa íntegra. Ela vive sempre uma vida irrepreensível em todos os aspectos. É uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem perseverança, é uma pessoa que sabe dos seus direitos nesta terra. Ela não abre mão daquilo que a Bíblia diz que ela é. Uma pessoa que não tem esta harmonia que a palavra da graça realiza, olha, ela não tem segurança, irmão. Ela vive com medo do diabo, ela acha que o diabo vai tocar, que vai trazer mais sede. Ela acha que tem que fazer corrente de libertação. Ela fica acreditando que para receber de Deus alguma coisa, ela tem que pagar um preço, tem que oferecer uma fome para Deus. A maioria dos irmãos da lei vivem desta forma, porque não tem harmonia entre corpo, entre alma e espírito. A pessoa que tem esta harmonia é perseverante, é fiel a Deus. Ela diz: está na Bíblia, eu creio. Ela diz: Deus, tu és soberano, não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Eu estava morto em delitos e pecados, o Senhor me deu vida. Ela não aceita derrota, ela não aceita fracasso. Pode se levantar na sua frente o gigante que for, ela diz: eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Esta é uma pessoa que tem harmonia. Esta é uma pessoa que exala o suave perfume do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora,
eu quero te mostrar nessa noite um aspecto muito interessante dessas coisas. É que quando uma pessoa começa a reinar em vida, quando Deus começa a intervir de forma sobrenatural na vida de um eleito, na vida de uma pessoa que ouve, crê e pratica, logo aparecem, olha, muitas pessoas que sentem inveja dela. Você tem que se prevenir quanto a isso. Eu vou te mostrar isso com palavras bíblicas. Abra por favor em 1 de Samuel, capítulo 18. Isso aqui é para que tu sejas uma pessoa madura na tua vida espiritual. 1 de Samuel 18, versículos 6 a 9. Veja o que aconteceu. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Deus já havia se aborrecido de Saul, Deus já havia destronado Saul, Deus já havia dito: Saul, você não vai mais reinar sobre Israel. E Deus já havia se provido de novo rei, que era Davi, e já começava a se manifestar na vida de Davi esta atuação sobrenatural de Deus. Saul agora só feria milhares, Davi porém 10 milhares. Olha Deus começando a colocar Davi reinando em vida. Saul estava começando a ser destronado. O que aconteceu? Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha, meus irmãos, quando Deus começa a promover uma pessoa, quando Deus começa a fazer com que você reine em vida, como Ele começa a te colocar sobre o muito, logo vão surgir no teu caminho muitos Saús, pessoas que vão sentir profunda inveja de você. E esse é o espírito que norteia o mundo que nós vivemos. Você vê quantas pessoas sentem inveja desta igreja aqui. Você sabe que eu descobri uma coisa importante, irmão. A raiva que a maioria dos pregadores da lei tem, não é da palavra da graça não, é inveja, porque a graça não foi revelada a eles. Ele diz assim: mas como é que pode? Por que Deus revelou a esse pastorzinho que veio de uma seita? Quer dizer, o problema não é a graça, o problema é a quem Deus revelou. Você percebe isso? É um sentimento de inveja. Outro dia alguém disse: pastor lá da igreja tal, onde eu congregava, ele disse assim: mas agora só se fala nessa igreja, Cristo é vida, mas agora só se fala neste pastor Carlos. É inveja. Quando Deus começa a fazer você reinar em vida, irmão, muitos Saús vão se levantar no teu caminho. Você vê, às vezes é o patrão que tem inveja do empregado, né? O empregado começa a desenvolver bem um trabalho, começa a fazer a coisa bem feita, o patrão, ao invés de ficar feliz, sente inveja. Eu vim de um sistema religioso onde esse sentimento de inveja era uma preponderante. Se de repente um subordinado começava a se destacar, começava a fazer as coisas com excelência, bem feito, o líder já procurava arranjar um meio de tirar aquela pessoa do caminho. Se sentia incomodado. Agora, veja o que aconteceu quando Davi percebeu que Saul desejava matá-lo. Saul sentiu tanta inveja de Davi, quando Saul viu que Deus estava se manifestando de uma forma sobrenatural na vida de Davi, Saul desejou matar Davi, sentiu o desejo de matar Davi. E olha o que ocorreu. Capítulo 22, 1 de Samuel, versículo 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles. E eram com ele uns 400 homens. Que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. Davi, quando soube que Saul queria matá-lo,
Davi fugiu e foi se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão. Ficou lá refugiado, e de repente 400 pessoas, 400 homens foram ao encontro de Davi, e Davi se tornou chefe dessas 400 pessoas. Mas que coisa interessante, irmãos. Davi estava passando por um momento de dificuldade, Davi estava sendo perseguido por um rei, Davi estava se refugiando, Davi não tinha ainda nenhum poder humano na sua vida, nenhum poder material, ele não era ainda o rei de Israel, e 400 pessoas se achegam a Davi, e pasme os senhores, não eram 400 pessoas que tinham condições, não eram 400 pessoas que diziam: Davi, conte comigo, conte com o meu dinheiro, eu tenho uma grana aí na poupança que você pode usar para o que for necessário. Não eram pessoas que disseram: Davi, eu tenho aqui um fuzil AR-15, eu tenho uma metralhadora, eu tenho um punhal. Elas não tinham nada. A única coisa que esses homens diziam era: me dá, me dá, me dá. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos amados, que eram homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espíritos. Pastor, por que isso aconteceu, pastor? Se essas pessoas eram endividadas, se elas eram pessoas amarguradas, se elas eram pessoas que estavam numa situação tão difícil, por que elas foram se aproximar justamente de Davi? O que elas viram naquele homem que estava refugiado numa caverna? Elas viram que aquele homem, mesmo fugindo, mesmo passando por um momento difícil, ele era um ungido de Deus. Elas perceberam isto. Aquele homem estava sendo caçado, mas as pessoas viram que aquele homem tinha o Espírito Santo de Deus. E você sabe o que é que Deus está querendo nos mostrar através dessa mensagem esta noite? Que toda pessoa vitoriosa, irmão, toda pessoa que está reinando em vida, ela tem um chamado de Deus para servir a pessoas necessitadas, mesmo quando ela está passando também por necessidades. Veja que esses 400 homens, eles estavam em aperto, eles estavam endividados, eles estavam amargurados, mas eles foram se achegar a um homem que estava fugindo. O que eles viram em Davi? Eles viram a glória de Deus. Então, você que é mais do que vencedor, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus vai colocar pessoas em tua volta, pessoas apertadas, pessoas amarguradas, pessoas endividadas, para que tu sejas para essas pessoas luz do mundo e sal da terra. Então o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite que só pode reinar em vida a pessoa que tem compaixão daqueles que necessitam dela, mesmo quando ela também está necessitada. Davi estava profundamente necessitado, mas mesmo assim ele se tornou chefe de 400 pessoas que estavam apertadas, angustiadas, endividadas. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Tu tens que estar preparado, irmão, porque muitas das vezes na nossa vida nós também passamos pela caverna de Adulão. Quantas vezes na minha vida eu passei por momentos de muitas dificuldades, e às vezes no momento que eu mais estava necessitando de que alguém me ajudasse, Deus colocava pessoas na minha frente mais necessitadas do que eu. E eu tinha que orar por elas, eu tinha que interceder a Deus por elas, e eu nunca me neguei a fazê-lo. Na realidade, esta caverna de Adulão é um estágio de crescimento espiritual. É um estágio de crescimento espiritual. Em 1 de Coríntios, vamos voltar para a palavra da graça. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo nos revela. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Aleluia. Você sabe o que é Deus pegar um jovem que nem tinha servido ainda o exército, um garoto inexperiente, um simples pastor de ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, e Deus dizer: este pastorzinho de ovelha é que vai ser o rei de Israel? Aos olhos humanos isso é uma loucura. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois do pastor da igreja. Desculpa, é os meus óculos, irmão. Esse óculos está um problema. Eu tenho que trocar esse óculos. Às vezes eu leio muito errado a Bíblia. Mas vós sois da denominação. Não, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha, quem é dele, quem é de Deus, diga amém. Quem é do pastor, diga amém. Graças a Deus. Ai, meu coração chega a ficar aqui em suspenso aqui. Graças a Deus que eu não precisei ter um infarto aqui do miocárdio. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha quantas coisas Deus já se tornou. Foi Deus que já fez isso na tua vida, meu irmão. Ele te fez uma pessoa sábia, Ele te fez uma pessoa justa, Ele te justificou, Ele te santificou com uma única oferta, Ele te tornou uma pessoa perfeita para sempre. Ele te redimiu. Por isso tu tens condições de hoje abrir a boca e dizer: eu sou salvo para sempre. Hoje tu pode dizer: o maligno não me pode mais tocar. Tu não precisa mais pagar preço. Ele já pagou todo o preço. Ele já fez tudo. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos serão doadas depois que eu pagar o preço. É isso que a Bíblia diz? Não. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas. Diga, irmão, já nos foram doadas. Diga: já nos foram doadas, irmão. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, você sabe que o primeiro estágio de uma igreja é quando ela se transforma numa caverna de Adulão. Porque muitas das vezes a igreja é como Davi, fugindo dos Saús, fugindo de perseguições, fugindo de forças tenebrosas do mal que se levantam para impedir que a igreja reine nesse mundo em vida. Talvez você seja uma pessoa que ainda tem algum probleminha na tua vida, talvez você ainda tenha aí alguma coisa que não está muito bem ajustada, mas olha, os teus vizinhos, a tua família incrédula, os teus parentes, eles olham e eles percebem que você tem o Espírito de Deus, e eles chegam para você e dizem: por favor, ore por mim, olha, lembra-te de mim, ora por mim lá na igreja. Eles percebem que a glória de Deus está na tua vida, meu irmão. As pessoas às vezes não enxergam nada, mas elas conseguem enxergar que o poder do Deus Altíssimo está na tua vida. Você sabe que Jesus também teve esta caverna de Adulão? Vou te mostrar isso em Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a lei de Moisés. Não estava pregando a lei de Moisés, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o quê? O seguiam.
Olha, a Bíblia diz: a sua fama correu por toda a Síria. Você sabe que a fama desta igreja, irmão, já está percorrendo todo o estado de Pernambuco. Irmãos, a tua fama tem que correr entre os teus vizinhos, de que tu és uma pessoa de Deus. A fama de que tu és o melhor marido do bairro tem que correr por todas as casas. A fama de que você é o melhor funcionário da tua empresa tem que correr entre os teus colegas de trabalho. Que você é o melhor filho, a melhor esposa. Olha, a dona Sandreli é a melhor esposa da cidade do Cabo. Aleluia, glória a Deus. Quem é ela? Quem é ela? É a esposa do pastor que prega a graça de Deus. Irmão, a fama tem que correr. A fama de Jesus corria. A tua fama de eleito, de predestinado, de pedra viva do Senhor tem que correr por todas as cidades, por todos os bairros, por todas as ruas desse estado. Você veja aqui, quem eram as pessoas que se chegavam a Jesus, irmão? Olha só quem eram as pessoas que se chegavam a Jesus: doentes, acometidos de várias enfermidades, pessoas atormentadas, pessoas endemoniadas, lunáticas, paralíticos. Você viu os 400 homens que se chegaram a Davi, lá na caverna de Adulão? Irmão, por que esse povo aqui não se chegou aos rabinos das sinagogas? Por que eles não foram lá para aqueles homens com aparência de todo poderoso? Sabe como é que é? Aquela coisa de pastor mandando, aquele pastor que tem aquela aparência de rei da cocada preta. Que tem pastor que é assim, irmão. Por que eles não foram para os rabinos? Porque aquelas pessoas sabiam exatamente onde estava Deus. Por isso elas foram a Jesus. Toda pessoa eleita e predestinada, quando ela ouve a palavra da graça de Deus, ela não tem dúvida de que é a voz do Pai. Por isso que eu digo que a igreja que prega a graça de Deus, ela tem uma importância muito grande, irmão. Porque aqui na igreja, você aprende que Jesus Cristo é o único e soberano Deus. Aqui na igreja você aprende que tu foste predestinado a este mundo. Aqui na igreja você aprende que você é uma pessoa composta de corpo, de alma e de espírito, e que Deus transforma você por inteiro. Aqui na igreja, a palavra da graça de Deus faz com que você crie uma autoestima dentro de você. Esta palavra da graça que é pregada deste púlpito, ela torna as pessoas que são crianças espirituais em adultos na fé. Você sabe que a primeira fase de uma pessoa, quando ela é criança espiritual, quando ela chega à igreja, a primeira preocupação que vem na mente dela é: o que eu posso receber de Deus? Ela só se preocupa com isso. O que eu posso receber de Deus? O que Deus tem para me dar? O que eu posso adquirir desse Deus? Esse é o primeiro estágio. Mas isso logo passa. À medida que ela vai amadurecendo, à medida que ela vai deixando de ser menino e ela vai se tornando um adulto na fé, através da palavra da graça, a preocupação dela já é outra. O que é que eu posso dar a Deus? O que eu tenho para oferecer a Deus? O meu talento, os meus dízimos, as minhas ofertas, o meu corpo, a minha voz, a minha vida. Eu quero, nesses minutos finais dessa mensagem, te mostrar, irmão, que Deus só usa pessoas para reinar em vida quando as pessoas têm maturidade. Pessoas que são verdadeiramente maduras. Olha, a maturidade na vida espiritual é uma coisa muito importante, meu irmão. Você não pode negligenciar isso. Venha comigo, por favor, ao livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5. Se você quer ser uma pessoa que reina em vida, então trate de amadurecer. Não aceite viver mais como menino, como criança. Seja uma pessoa madura. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha, quem é que se torna tardio em ouvir? As crianças espirituais.
Elas são tardias em ouvir, elas demoram muito para ouvir Deus. Elas ouvem muitas vozes neste mundo, mas a voz de Deus, como é difícil penetrar nos ouvidos de uma criança em Cristo. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Que coisa tremenda, hein? Você percebe, irmão, que toda pessoa que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra. Ela é uma pessoa imatura. Então, o que é que dá maturidade à vida espiritual? A palavra. A pessoa madura, ela reconhece o que é o bem, ela reconhece o que é o mal. Ela reconhece o que é justo, ela reconhece o que é pecado. Ela reconhece o que é lei, ela reconhece o que é graça. Isto é a pessoa madura. Ela sabe o que é santo, ela sabe o que é ímpio. Você sabe, eu nunca vi, nem você também, um rei criança. Eu nunca vi um rei criança. Sempre para ocupar o trono e reinar, tem que ser um homem maduro, um homem experiente, um homem que sabe o que quer, que tem os seus pés no chão. Ele diz, no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Ele diz, aqueles que pela prática. A prática de quê, irmãos? Do jejum? Das vigílias? De 24 horas de joelho no chão? Não, pela prática da palavra. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. Olha, irmão, tem que ter as suas faculdades exercitadas. Você lembra que no princípio da mensagem eu disse que o nosso corpo, ele tem 5 sentidos? Você está lembrado disso? Eu falei no início da mensagem. Você tem que exercitar essas faculdades. Você tem que ter um paladar espiritual, uma visão espiritual, uma audição espiritual, um tato espiritual. Porque senão você será criança. Veja em Hebreus 6, versículo 4. Paulo diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha aí, irmão, o que ele está falando aqui? Do paladar espiritual. Provaram, sentiram o gosto. Quando é que o meu paladar é exercitado? Quando é que eu provo o dom celestial? Quando eu sei quem é Deus. Quando eu sei que eu fui salvo pela graça do Pai, não pelas minhas obras. Quando eu sei que eu recebi o dom da fé. Quando eu sei que quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação e criei, Deus me selou com o Espírito Santo. Quem nunca provou isso, quem nunca teve o seu paladar exercitado com essas verdades, irmão, fica fazendo culto de busca ao Espírito Santo. Vês a pessoa com 20, 30 anos dentro de uma igreja, e você diz, o irmão já é batizado com o Espírito Santo. Não, pastor, infelizmente ainda não. Como que você crê em Jesus? Como que você acredita nele como teu Deus, e você diz que não tem o Espírito Santo? Não, porque tal, não falo em línguas e não sei o que. Crianças espirituais nunca provaram, irmão, nunca provaram o dom celestial, nunca provaram a boa palavra de Deus. Você já provou. Hoje você já tem o teu paladar exercitado. Hoje, se alguém vem lá com uma má palavra, você diz, não, eu já conheço a boa, isso aí é palavra estragada. Se alguém vem de lá com uma palavra que diz, cuidado, que o maligno vai te pegar, você diz, joga no lixo, isso aí é comida estragada.
Irmão, cuidado que a tua salvação, cuidado que o Senhor Jesus vem e tu vais ficar. Diz, irmão, peraí. Isso aí é hambúrguer estragado do McDonald's, joga lá no lixo, não serve. Eu já conheço a boa palavra de Deus. Meu paladar já está perfeitamente exercitado. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Amém? Veja, Apocalipse capítulo 2, para a gente terminar a mensagem. Apocalipse 2, versículo 7. João, quando recebeu a mensagem do Apocalipse, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, irmão, é quem tem ouvidos, não é quem tem orelhas não, viu? É ouvidos, irmão. É você ter tímpanos de ovelha, porque orelha todo mundo tem, mas tímpanos de ovelha só os eleitos e predestinados. Amém? Então quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí o que elas fazem? Segue ou não segue? Mas o sistema diz, não, aí vai usar o livre-arbítrio, se quiser seguir, segue, se não quiser, não segue. Não é isso que a Bíblia diz. Ouvem e seguem. Quer dizer, uma pessoa que tem a sua audição exercitada pela palavra da verdade, quando ela ouve a voz de Deus, ela diz, é a voz do meu Senhor, aleluia. Ela não tem dúvida. Quando não tem audição exercitada e ela ouve Deus falar, ela diz, é heresia. Ela diz, é o diabo, é o capeta, é a pombagira. É verdade, irmão. A maioria dos crentes são crianças, não tem audição exercitada. O Espírito fala e eles não ouvem o Espírito falar. Agora, quando o homem fala, olha, ouve na mesma hora. Só pode ouvir o Espírito falar quem tem a sua audição exercitada. Amém? E para terminar, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer então que nós temos olhos do coração, irmãos, olhos internos. Nós não temos apenas esses olhos físicos. Existem olhos que estão dentro de nós, são olhos espirituais, que quando Deus ilumina, tu começas a entender, tu começas a vislumbrar, você começa a enxergar qual é a tua herança nos santos. Tu consegues enxergar o teu Deus. Você não fica vendo três deuses. Quem não tem os olhos do coração iluminado, irmão, quem usa apenas esses olhos carnais, vê três tronos, vê três pessoas, tem delírios, alucinações. Quando Deus ilumina os olhos do coração, você diz, tremendo, o Deus Todo-Poderoso se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Você consegue enxergar que Deus, que Jesus Cristo, o Senhor, está dentro de você e é para sempre. Você pode abrir a tua boca e dizer, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga para o irmão do lado, Cristo em tu, a esperança da glória. Cristo em ti, a esperança da glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando você tem olhos iluminados, irmãos, você consegue vislumbrar a maravilha de Deus, a grandeza da criação de Deus. Você consegue enxergar anjos de Deus em teu redor. Aleluia. Olha, você sabe que ultimamente, depois que Deus deu a revelação da graça de Deus, como eu consigo ver anjos de Deus, irmão? Mas cada anjo lindo e maravilhoso. Olha, eu vejo tantos anjos que é uma coisa de louco. Eu gostaria que você também tivesse essa visão, irmão, que você pudesse ver aquilo que eu tenho visto, que você pudesse contemplar com os teus olhos físicos os anjos do Senhor. Eu quero ensinar você a contemplar os anjos de Deus. Você gostaria de ver os anjos de Deus? De verdade mesmo? Você está preparado para ver anjos? Não vai sentir um susto? Não. No duro.
Então eu vou te ensinar rapidamente, em 10 segundos eu vou te ensinar. Olha para a pessoa que está do teu lado. Vê que anjo maravilhoso está aí, meu irmão. Veja que anjo maravilhoso. Olha, diga anjo de Deus, aleluia. Diga, irmão, tu és um anjo do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha aqui um anjo que toca, um anjo que canta, um anjo que toca guitarra, um anjo que toca bateria. Anjos que cantam para a glória do Pai, aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão, tu és um anjo do Senhor. Aleluia. Diga, tu és a manifestação suprema da criação de Deus. Diga, tu és a manifestação suprema da criação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Desde a fundação do mundo me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, Santo dos Santos. Quando a tristeza vem, tu me toca, afastando todo o mal do meu viver. E porque comigo estás, não tem